Felizmente, tenho notado em muitas mensagens a respeito de graça, algumas coisas que parecem não estar muito alinhadas com a palavra de Deus. Vejo algumas pregações e isso me preocupa, porque é o entendimento raso da palavra chamada graça, que tanto a gente escuta no Novo Testamento, que tanto a gente escuta na pessoa de Jesus. Hoje aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre essa doutrina que certamente, se a gente fosse para detalhar ela, a gente deve ler pelo menos umas 5 ou 6 horas de ministração. Mas não se preocupe, eu não vou passar de 2h30 hoje, prometo. Tá bom? Amém? Passar 2h30 assistindo futebol você consegue, né, irmão? Você já pensou nisso? 2 horas na frente da novela a gente consegue também, mas 2h30 na frente da pregação é difícil, né? Mas as coisas às vezes Deus leva. Mas eu não vou fazer isso com vocês não, tá, querido? Eu só estou brincando. Eu vou citar muitos textos aqui. Você não precisa abrir sua Bíblia. Eu tenho tudo anotadinho, por isso que eu vou citar todos eles. Eu só quero que você abra em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Depois, se você quiser a mensagem detalhada, é só entrar no nosso site, ibicuritiba.org.br, ou entrar no nosso canal lá, IBI Curitiba. Lá vai estar toda a mensagem gravada, lá vai estar o esboço dessa mensagem. Então, em nome de Jesus, se você quer isso bem detalhado depois, é só entrar no site e vai estar disponível para você. Amém? Quantos acharam a palavra de Deus? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Diz assim: este é o nosso orgulho. Quem está falando isso? Paulo. Ou algumas versões possam dizer, esta é a nossa glória. Qual é a nossa glória? É a nossa consciência, dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria humana, mas de acordo com irmão, você sabe que eu gosto de pregar assim, com a graça de Deus. Presta atenção que Paulo está dizendo que eles estão vivendo no mundo de acordo com a graça de Deus. Quando a gente pensa nesse termo graça, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Perdão. É ou não é? A graça é ligada com o perdão dos pecados, a graça que nos absolve diante dos erros. Mas hoje eu quero muito mais do que falar de uma graça que vai muito além do perdão e vai muito além de perdoar apenas os pecados. É uma graça que Paulo escreve que faz ele viver neste mundo. É exatamente isso que eu quero falar com você a respeito dessa palavra. Vivendo pela graça. Ou a gente pode dizer um pouco melhor, movidos pela graça. Quem aqui é movido pela graça de Deus? Amém, glória a Deus por isso. E lógico, nós não podemos descartar a graça como salvação. A graça é a salvação. Ela vem nos trazer isso. Nós todos sabemos que na Bíblia existem vários textos que apontam a graça que traz a salvação. Por exemplo, Atos 15, 11, Paulo e Barnabé afirmam, somos salvos pela graça. Romanos 3, 24, somos justificados gratuitamente pela graça. Efésios 1, 7, temos redenção pelo sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios 2, 5, 8, tanto no versículo 5 quanto no 8 fala, pela graça vós sois salvos. Ou Tito 3, 7, a fim de que? Justificados por graça. E aqui a gente poderia citar pelo menos mais uns 60 versículos que falam da salvação da graça, que vem através da graça. Mas eu quero falar de uma graça, que eu já disse, que vai muito além apenas da salvação. É uma graça que nos faz viver neste mundo. Amém? Querido, depois da graça ter chegado a mim e a você, ela opera muito além da salvação. Eu vou te mostrar isso em alguns textos, em que Paulo chama a graça como uma força que capacita ele vencer o erro. Porque
existe algumas certas ocasiões em que a gente fala graça, em que apenas a pessoa que já pecou e agora Deus está derramando a graça sobre a vida dela. Não. A graça não é só isso. A graça vai muito além disso. Hebreus 13:9 diz que nós temos que confirmar o coração com a nossa graça. Colossenses 1:6, Paulo nos traz algo incrível a respeito da graça, no qual fez eu pensar um pouquinho sobre isso. E diz assim: por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Olha o que diz o texto, Colossenses 1:6. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Desde o dia que ouviram, repete comigo, eu ouvi da graça. Não, você pode fazer muito melhor que isso. Eu ouvi da graça. E eu entendi a graça. Se você não entendeu hoje, você vai entender em nome de Jesus, tá? Não se preocupe. Preste atenção que tem 2 passos que nós precisamos estudar. O ouvir da graça e o entender da graça. Infelizmente tem pessoas na igreja que só apenas ouviram da graça. Pessoas que só ouviram pregações sobre graça. Mas muitas vezes não entenderam o que realmente a graça faz nas vidas, no coração das pessoas. E isso que a gente precisa entender hoje, eu espero levar você a entender isso. Quase sempre que falamos sobre graça, a gente não pode esquecer que ela vem através da pessoa repete comigo, Jesus. A graça está colocada em nossa vida através de Jesus. Antigo Testamento tinha graça? Tinha. Mas ela foi mostrada através da pessoa de Jesus. Irmão, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. O mesmo Deus que tem a graça no Novo Testamento tem a graça do Antigo Testamento. A gente só vai entender um pouquinho sobre isso. E não se preocupe que você viu algumas carinhas preocupadas agora. Não se preocupe que a gente vai entender isso. E o que é graça? Para a gente entender um pouquinho o que é graça, a gente precisa definir graça. E o que é graça? Por favor, me ajudem. Presente, o que mais? Eu prefiro muito mais essa expressão, favor imerecido. O que mais que a graça é? A graça é um dom, presente. Do grego akari, presentear, dom, é aquele que dá, ou favor imerecido. Esse é o texto que fala mais no meu coração a respeito disso. E a gente precisa entender que Romanos 11:6 diz assim, se é pela graça e não pelas obras, do contrário, a graça não seria graça. Se é um presente, não é pelas obras, irmão. Se a graça é a graça, não é por aquilo que você faz, é porque Deus simplesmente te dá. Então, todos nós aqui somos crentes em Jesus, creio isso, amém? Misericórdia, somos discípulos em Jesus, aleluia. Não, estou brincando. Nós somos crentes em Jesus. Aqui a gente está estudando muito sobre crente e ser discípulo. Porque o crente é aquele que acredita, o discípulo é aquele que é discípulo de Jesus. Crente é aquele que sabe que Jesus existe e acredita nele. Discípulo quer ser igualzinho a ele. Essa é a diferença. Mas nós somos crentes em Jesus sim, porque acreditamos nele. 2 Timóteo 1:9 diz assim, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Querido, não é pelo que você faz, não é pelo que eu faço. É simplesmente porque Deus realmente escolheu e falou, eu vou dar a minha graça. Então não interessa o que você faz. Por enquanto aqui. A graça de Deus está sobre a sua vida. Amém? Posso ouvir um amém com isso? Vamos lá. A graça através da pessoa de Jesus. Eu estou indo um pouco rápido, porque é um pouco longo. Eu levei 3 dias para fazer a introdução dessa mensagem, irmão. Mas é algo incrível, que a gente vai chegar no final e a gente vai entender. Todos nós temos recebidos, João 1,16, todos nós temos recebidos da sua plenitude e graça sobre graça. Que a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
Assim como a Bíblia define o livro de Romanos, um período de Adão até Moisés, outra parte da Bíblia define um outro período de Moisés até Jesus. E esse período é chamado período da lei. De Moisés até Jesus é o período da lei. E na lei, meu irmão, na lei tinha graça, mas a graça era diferente. Lá tinha uma lei, e lá o negócio era muito mais embaixo. Todos concordam com essa frase que eu falei? Eu discordo. Porque Jesus veio transformar a lei em algo muito mais difícil. Quer ver como eu te provo? No Antigo Testamento, Moisés trouxe as leis, e lá tinha a lei, não adulterarás. Certo? Adultério, você praticar o ato sexual fora do casamento, ou essas coisas assim. Mas é a prática, e você era pego em flagrante, você estava debaixo de uma lei. E qual era a sentença dessa lei? Repete comigo, morte. A sentença da lei é morte. E você era pego em adultério, você era morto, porque a lei dizia isso. Agora na pessoa de Jesus mudou. Agora a gente encontra graça e misericórdia. Quer ver, por exemplo? Eles vieram e colocaram na frente de Jesus uma mulher que foi pega adulterando. E os mestres e os da lei, aqueles caras, falaram assim, Jesus, Moisés diz que nós temos que matá-la. E você o que diz? O que Jesus disse? Aquele que não tiver pecado algum, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que Jesus começou a escrever no chão. Irmão, eu sou meio assim, eu vou pensando, eu vou criando umas coisas na minha cabeça. Mas isso não é uma criação só na minha cabeça, não. Porque eu tinha um professor na faculdade chamado Hilmer Firstnell. É um senhorzinho velho, um senhorzinho de idade, assim, deve ter uns 85 anos de idade hoje, acho, né? 83, por aí. E ele fala assim que ele sempre sonhou em saber o que Jesus escrevia. E ele sempre pensava, e ele chegava, ele fala assim, tem uma conclusão, Jesus só pode estar escrevendo uma coisa. Jesus não estava fazendo quadrinhos, desenhando, não, tá, irmão? E ele falou assim, ele acha que Jesus estava escrevendo os pecados daqueles homens que estavam acusando aquela mulher. E eu acho a mesma coisa. Porque eu penso aqueles homens parados ali, eles poderiam dizer assim, eu não tenho pecado. Estão mentindo, mas... Aí ele simplesmente chega perto de Jesus para falar alguma coisa, e daqui a pouco ele vê que o pecado dele está relacionado no chão. E de um em um começam a ir embora. E as pedras vão ficando no chão. Aí quando acaba isso, entra a graça e a misericórdia de Jesus. Mulher, nem eu. Jesus podia pegar aquela pedra e dar na cabeça dela. Podia ou não podia? Se ele está vivendo a lei, ele pode, porque ele não tinha pecado algum. Ele simplesmente podia pegar aquela pedra e quebrar aquela mulher. E ele diz assim, mulher, nem eu que posso te apedrejar. Isso faço. A sua fé te salvou e vai embora. Não cometa mais pecados. Irmão, agora a gente vê na pessoa de Jesus graça e misericórdia nas nossas vidas. E a mesma graça que está hoje na sua vida e na minha vida. Amém? A graça não é somente para lidarmos com o pecado. Eu quero citar alguns textos. Lucas 2,40 diz, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e, repete comigo, e graça de Deus estava sobre ele. Há uma doutrina bíblica que confirma que Jesus não apenas nasceu sem pecados, mas ele viveu sem pecados. Amém por isso? Jesus se fez pecador na cruz, mas ele não cometeu pecados. E sustentando essa doutrina, a gente pode entender então que a graça não é só para salvar e libertar dos pecados. A graça é algo que vem na nossa vida para fazer a gente crescer em Deus. É só a gente ler o texto. E Jesus crescia em graça diante de Deus. E a graça estava sobre Jesus. No mesmo Lucas 2,53 diz assim, Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. A gente pode mencionar até quando o próprio Senhor Jesus fala a Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Paulo estava pecando naquele momento que Jesus falou aquilo? Não. O que Paulo estava fazendo? Estava reclamando do quê? Do espinho na carne.
E ele falou assim, e ele orava, Deus, retira isso de mim, isso dói. E o que Deus falou para ele? O que Jesus falou para ele? A minha graça te basta. Irmão, a gente precisa parar de relacionar a graça apenas com o pecado. Se a gente viver com a graça só aquela que perdoa os pecados, a gente não vai conseguir viver a plenitude do Evangelho. A graça é muito além de viver, perdoar os pecados, mesmo ela fluindo nessa área. Filipenses 1:29 diz assim, e foi-lhes concedida a graça não só de conhecerem Jesus, mas de compadecer por Ele. Olha o que Paulo está escrevendo. É uma graça na sua vida sofrer por Jesus. Você já tinha escutado essa frase? É graça de Deus na sua vida você compadecer por Jesus. E tem tanta gente chorando, falando, a graça de Deus não está sobre a minha vida. Está tudo tão difícil. Eu queria que Jesus descesse na sua frente e falasse assim, querido, a minha graça te basta. Você está reclamando do quê? A gente precisa entender que a graça de Deus é muito mais, é isso, é aquilo que nos alavanca, que nos faz mover a nossa vida, andar na nossa vida, no dia a dia. Há textos na Bíblia que destacam a graça como abundante. Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. 2 Coríntios 9:8 diz que Deus pode nos fazer abundar em toda a graça. Efésios 2:7 diz a suprema riqueza da graça. 1 Timóteo 1:14 diz transbordou a graça do nosso Senhor. Atos 4:33 diz assim, em todos os crentes havia graça abundante. Querido, não é só graça. Jesus não tem a só graça para mim e para a sua vida. Jesus tem uma graça abundante. Não é a graça que perdoa apenas os pecados, mas uma graça abundante que nos faz viver uma vida diante de Deus. E graça é favor imerecido. Você não precisa fazer nada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós éramos pecadores, hoje a graça nos faz superabundar na presença de Deus. Amém? Estão entendendo, querido? Amém? Por favor, irmão, responde isso. Mas a gente precisa entender que o que não é graça, a gente fala tanto de graça, né? O que não é a graça? Há um estudo tanto debatido sobre soteriologia, ou a doutrina da salvação, que vem da linha do calvinismo, que diz que a graça ela é irresistível, amém? Misericórdia, não é. Eu particularmente discordo plenamente dessa teoria. Por que a graça não é irresistível? Porque a Bíblia me diz que ela não é, quer ver? 1 Timóteo 2,4 diz assim, Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Hebreus 2,3 diz assim, nós não podemos negligenciar tão grande salvação que nos está sendo oferecida. Se a gente entende que graça é irresistível, a gente tem que riscar Hebreus 2,3 na nossa Bíblia. Porque aqui diz assim, não podemos negligenciar salvação oferecida. E a graça nos traz o quê? Salvação. Não acabamos de ver isso? A graça nos traz salvação? Se nós negligenciamos a salvação, nós estamos negligenciando a graça. Sendo assim, a graça não é irresistível. A graça pode ser cortada ou quebrada ou bloqueada diante de Deus. A gente já vai entender isso, irmão. Não se preocupe. Atos 13:43 diz assim, os apóstolos pregavam para que as pessoas perseverassem na graça de Deus. Querido, se os apóstolos, pessoas que andaram com Cristo, ministravam sobre perseverança na graça, é porque a graça pode ser esquecida. A graça pode ser deixada de lado por nós. Nós acabamos de ler um texto que nós ouvimos e entendemos. Muita gente só ouve. E até sabe um pouquinho de graça, mas não entende o que a graça faz nas nossas vidas. Então eu realmente discordo dessa teoria que a graça não é, ela é irresistível. Porque se ela for irresistível, irmão, nem aqueles que são chamados por Deus poderiam resistir à graça.
que fala essa teoria. Aqueles que são escolhidos. Essa teoria diz que alguns são chamados à presença de Deus, outros chamados à perdição. Nem aqueles que são chamados à presença de Deus poderiam resistir, sendo que Deus falou que morreu por todos. E nós devemos perseverar e não negligenciar tão grande salvação na nossa vida. Eu plenamente discordo que graça é irresistível. Eu sei que é muito texto bíblico, mas é que precisa, irmão, porque graça é uma coisa difícil. A graça, o que ela não é, ela também não é uma desculpa para você viver pecando. Coisa bonita, não é? Posso ouvir um amém? Hoje, tem muito líder que chega na igreja, tem que chega na igreja, passa a mão na cabeça e fala, querido, a gente precisa entender que Deus te perdoa, que Deus está lutando por você e o cara está vivendo numa vida que, olha, até o diabo duvida, de tão zoada, de tão complicada que está, de tão pecaminosa. E chega na igreja alguns líderes, não, que a gente precisa entender que Deus é um Deus gracioso, é um Deus que está ao seu lado em todo o tempo, é um Deus que te salva de tudo isso. Querido, a gente precisa entender que quando a gente prega isso, a gente está chamando a pessoa a comodidade. Sabe por quê? Hoje ela peca, pede perdão. Amanhã ela vai fazer o quê? Vai pecar e pedir perdão. E o que a Bíblia fala sobre o pecado consciente ou sobre a iniquidade? O que ele fala? Aquele que comete iniquidade, Hebreus 10, alguma coisa, 20, alguma coisa, aquele que comete iniquidade é como se estivesse crucificando o Filho de Deus novamente. Você está entendendo? Como a graça é algo complicado e não se trata apenas de salvar do pecado. Aqui ela nos tira do pecado. A graça é aquela que vai nos buscar da lama do pecado. Eu e você éramos pecadores, amém? Oh, aleluia. Éramos pecadores, mas agora a graça nos tira dessa lama de pecado. Mas a mesma graça que nos tira da lama do pecado nos convida a viver uma vida de santidade. Então graça é aquela força motriz que nos faz viver em santidade. O que é força motriz? Aquilo que nos impulsiona a fazer algo, a viver em santidade. A mesma graça que te tira da lama, te faz viver longe da lama. E te tira esse pensamento de comodidade que eu posso pecar, Deus perdoa. Eu já vou ler um texto bem sério a respeito disso. Tito 2, 11, 12. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, aguardarmos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a praticar boas obras. Você viu o que a graça de Jesus fez? Ela não apenas te salvou, mas ela está te convidando a viver uma vida de purificação diante de Jesus. Amém por isso? Querido, não se preocupe, a gente está chegando já no lugar que a gente tem que chegar. A graça não é apenas nos resgata do pecado, mas ela faz viver uma vida pura, santa e dedicada a Deus. E não só isso, a graça nos leva a frutificar diante do Senhor. Posso ouvir um amém? O que é frutificar diante do Senhor? Tocar no louvor? Quem acha tocar no louvor, levanta a mão. Não é isso. É uma das coisas, porque isso pode acontecer. Mas frutificar é você ganhar pessoas para Jesus. E se você não está ganhando pessoas para Jesus, você está correndo um grande risco de não estar glorificando o nome do Pai. Se você pegar sua Bíblia e abrir em João capítulo 15, versículo, alguma coisinha ali pela frente, você vai ver que o Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto. E não só o fruto, mas muitos frutos. E é por isso que o Pai é glorificado. Irmão, quando a gente não frutifica diante de Deus, a gente está deixando de glorificar a Deus. Alguém quer deixar de glorificar a Deus aqui? Misericórdia. Então, querido, glorificar a Deus não é só você levantar a mão e glorificar, aleluia, glória a Deus. Isso é glorificar a Deus. Mas aqui glorificar o nome do Senhor é o quê?
frutificar, reproduzir para o Senhor. Posso ouvir um amém? Talvez alguns aqui nem querem dizer amém, porque não vivem isso, mas Deus sabe. Muitos têm distorcido a verdade da graça de Jesus, e isso não é de hoje. Se você abrir sua Bíblia, eu quero que você abra. Judas, é um capítulo só, versículo 4. É aquela coisa de passar a mão na cabeça. Querido, Deus te entende, Deus está lutando por você, Deus é seu amigo. Olha só, nos tempos de Jesus, olha lá, depois de Jesus, Judas escrevendo: pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Esses são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Querido, naquele tempo já tinha gente que passava a mão na cabeça e dizia que a graça, Deus cuida, Deus está ao seu lado. Somente isso, e não tirava essa pessoa do pecado. A graça é muito além disso. Lembremos isso, por favor. 1 João diz que Jesus diz, os meus mandamentos não são pesados. Por que ele diz isso? Porque não fazemos nada por nós mesmos. Amém? Não, vocês não entenderam o que eu disse. Por que Jesus diz os meus mandamentos não são pesados? Porque nós não fazemos nada por nós mesmos. Como assim, Guilherme? Porque, querido, se Deus dependesse da sua força, somente de você, você não estava aqui hoje. Que a fé, primeiramente, é gerada pelo Espírito Santo na sua vida. Nem isso você pode fazer sozinho. Gerar um pouquinho de fé para acreditar em Jesus. Isso é através do Espírito Santo. Está entendendo? Que a gente não faz nada pela gente mesmo. Romanos 5, 20 e 21. Aí a gente vai passar para o 6, do 1 e 2. Eu gosto desse texto. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, presta atenção, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? O que Paulo diz? De maneira alguma, de maneira nenhuma. Nós morremos para o pecado, como podemos viver para ele? Querido, é algo interessante a gente pensar, que muitas vezes a gente deixa de pensar na graça como aquilo que nos causa santidade. Porque vem aquele pensamento que nem já falamos. Eu posso pecar hoje. Deus me perdoa. Deus perdoa? Você vive um Deus que perdoa, irmão? Glória a Deus por isso. Mas a palavra de Deus, segundo Paulo, nos orienta. Então a gente vai pecar pecado após pecado para que a graça aumente? Sabe o que é isso? É abusar da graça de Deus. Ser abusar do favor imerecido, mesmo sem a gente fazer nada para merecer. E realmente dá, mas é abusar daquilo que Jesus está dizendo. E quando nós abusamos da graça vivendo em pecado, gera iniquidade. E a gente não precisa falar o texto novamente. Alguém quer crucificar Jesus aqui de novo? Creio que não. E esse é o nosso entendimento, que graça não só nos tira do pecado, mas nos faz viver uma vida pura e santa diante de Deus. Amém? Romanos 6, 14 e 15 diz assim ainda: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da... Quem está debaixo da graça, dá um glória a Deus. Glória a Deus por isso, irmão. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha Paulo dizendo de novo, de maneira nenhuma. Querido, a graça, ela não é uma tolerância contra o pecado. A gente precisa parar de colocar graça apenas ao lado do pecado que nos perdoa. Graça não se tolera com o pecado. Eu já vou provar isso no texto bíblico. Não sou eu que vos digo, mas é a palavra de Deus. Ela é uma manifestação do favor de Deus para que nós possamos viver uma vida em santidade. Quem concorda diz amém. E agora eu quero te desafiar a entender alguns textos. Até aqui a gente definiu graça. Falei que a introdução era um pouco grande?
Mas é que a gente precisa entender graça. A graça que salva, a graça que perdoa. Mas agora a Bíblia nos ensina como se relacionar com a graça. Porque às vezes a gente pensa, a Bíblia nos ensina tantas coisas, mas não diz como. Agora a Bíblia vai te ensinar que como você deve se relacionar com a graça. Eu quero que você abra esse texto, Hebreus capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Todos estão entendendo? Depois, se você quiser, você pode sentar comigo. Eu posso esclarecer algumas coisas. Vamos tentar esclarecer isso juntos diante da Bíblia. A palavra do Senhor diz assim em Hebreus 4, versículo 15 e 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas com alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Agora eu quero que você preste atenção. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aproximemo-nos então do trono da graça. O trono de Deus na Bíblia é chamado do trono da graça. O Espírito Santo na Bíblia também é chamado do Espírito da graça. A palavra de Deus, a Bíblia, é chamada também a palavra da graça. Deus é chamado o Deus da graça. E nesse texto de Hebreus, agora, vai colocar um pouco de responsabilidade sobre a minha e a sua vida diante da graça. Favor imerecido, a gente não merece. E não adianta você fazer nada que você não vai merecer ainda. Não há nada que nós façamos que nós venhamos a merecer a graça, querido. Mas existem algumas coisas que nós podemos fazer para que a graça seja maior em nossa vida. Amém? Uma dessas, por exemplo, está nesse texto que a gente acabou de ler. Chegue perto, aproxime-se do trono da graça com toda confiança. Quando eu falo a palavra confiança, já vem no meu coração, porque eu sou crente, vem fé. Você pode pensar nisso também? Sobre fé? Então a palavra de Deus está dizendo assim, aproxime-se da graça com toda a sua fé. Querido, quem aqui acredita em Deus? Quem tem fé no Senhor Jesus? Essa fé é o que nós precisamos para chegar mais perto da graça de Deus. Esse conceito que graça é irresistível tirou nossa responsabilidade, porque daí ela passa inteira a ser de Deus. Porque se a graça é irresistível, Deus faz o que Ele quiser com a graça. Mas existe a parte de Deus em nos dar graça, e existe a nossa parte diante da graça. E a primeira delas é se achegar a Deus com toda a sua fé, em nome de Jesus. Amém? Efésios 2:8 diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Romanos 5:2 diz assim, temos, portanto, acesso a essa graça pela fé. Querido, acreditar nisso faz toda a diferença. Tem gente que só participa da graça. Deus derrama a sua graça, mas não está fazendo nada para receber a graça de Deus. Mas, Guilherme, não é favor imerecido? Eu te disse, querido, ninguém merece. Mas há algumas coisas que você pode fazer para que você chegue mais perto e tenha mais graça na sua vida. E essa graça fica super abundante em sua vida. Amém? Jesus disse assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crer já está condenado. Querido, a fé tem que estar no nosso coração. Porque se a gente não acredita nessa fé, se a gente não acredita nessa graça, a gente está desperdiçando a graça de Deus.
E está na Bíblia, já vou ler com você, não se preocupe. A gente está realmente desperdiçando a graça de Deus na nossa vida. E fazendo ela uma caixinha que só perdoa os pecados. E a graça não é isso. Não é só isso, desculpe. Nós temos algumas maneiras, e agora a gente vai ver algumas delas, de fazer com que a graça opere em nossas vidas com alguns benefícios da graça. Como assim, Guilherme? Benefícios. Algo que venha a favor de nós. A graça já faz isso, mas algumas coisas que a gente pode fazer. O que eu posso dizer é, a graça de Deus como favor imerecido, parece que não, quando a gente pensa nisso, parece que a gente não precisa fazer nada. Mas, na verdade, nada o que você faça pode ser merecedor dessa graça, como a gente já falou. Mas, ainda assim, ela se torna favor imerecido, que nos toca e que nos faz viver uma vida santa diante de Deus. Tiago 4, 6, a parte B diz assim, olha só. Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Querido, tem muita gente que é soberba. Tem gente que é orgulhoso, que não dá o braço a torcer. Sabe o que Deus faz com um tipo de pessoa assim? Deus se opõe. E sabe que quando Deus se opõe, não tem nada que exista na frente dele que ele não possa derrubar? Mas aqueles que são humildes de coração, reconhecer e viver em humildade, Deus os concede graça. Deus os concede essa presença maravilhosa dele mesmo. E agora eu quero dizer alguns textos um pouco chocantes da Bíblia, que faz com que eu e você possa anular a graça de Deus na nossa vida. Bloquear a graça completamente na nossa vida. Guilherme, mas nós vivemos no tempo da graça. Como podemos bloquear a graça do Senhor? Não eu que digo. Gálatas 2:20 diz assim, Paulo escrevendo, eu não anulo a graça de Deus. Irmão, só foi Paulo quem disse isso, não foi mais ninguém. Gálatas 5:4 diz, de Cristo vocês se separaram, caíram da graça, porque quiseram ser justificados somente pela lei. Cair da graça. Tem como a gente cair da graça, irmão. Tem como a gente estar vivendo e vivendo longe da graça de Deus. 2 Coríntios 6:1 diz assim, como cooperadores de Deus. Paulo dizendo, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Para que vocês não venham receber em vão a graça de Deus. Paulo está dizendo para não crente aqui? Paulo está dizendo para não crente? Não. Igreja de Corinto. Era para crente. Era para cristão. E Paulo está dizendo, eu estou insistindo para que vocês não vivam sem a graça de Deus. Ou que vocês derrubem aquela graça que é dada. Ou que vocês estão vivendo de maneira que a graça se torna vã no meio de vocês. Irmão, irmã, isso é sério. A sua atitude e a minha atitude pode bloquear a graça de Deus na nossa vida. 1 Coríntios 15:10 diz assim, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Olha o que Paulo está dizendo, eu sou o que sou porque eu não deixei a graça ser vã na minha vida. Irmão, irmã, queridão, queridona, vamos prestar atenção porque a gente pode estar vivendo longe da graça de Deus. E se no tempo da graça viver dentro da graça já é difícil, imagine fora da graça. A gente precisa entender isso. A gente não pode deixar a graça chegar na gente e a gente simplesmente bloquear essa graça. E tem como. A palavra do Senhor em Hebreus 12:15 diz assim, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso,
separando-se da graça de Deus. Presta atenção. Ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando-os a muitos. Um dia ainda eu posso até ministrar sobre raiz de amargura. E eu gosto de ministrar sobre isso, porque é algo tão sutil no nosso coração. Sabe por quê? Porque aqui a Bíblia diz raiz da amargura. O que é uma raiz? Ela cresce para onde? Para baixo, ela vai para a terra. Alguém vê raiz? Algumas árvores a gente consegue, porque ela vai. Mas normalmente você vê a raiz da árvore? Não. O problema está depois da raiz, segundo esse texto. Tem irmãos que têm a raiz de amargura, a raiz já cresceu no coração. E depois que a raiz cresce, ela começa a brotar. Ela começa a germinar. E quando ela começa a brotar e ela começa a crescer, a palavra de Deus diz assim, ela começa a contaminar os outros. Você viu a preocupação da raiz da amargura? Você está vendo o que... E a raiz da amargura, a palavra de Deus coloca sendo a falta de perdão, irmão. Tem gente na igreja que não consegue perdoar. Já criou raiz e já brotou. E está contaminando as pessoas. Eu não vou dizer nem dos crentes. Você já chegou perto de uma pessoa amargurada de coração? Chegou ou não chegou perto de uma pessoa amargurada de coração? Só reclama da vida. Nada está certo. Porque aquilo está tudo errado. Porque isso não tem na igreja, tá, irmão? Só tem fora. Mas aquilo eu não concordo. Porque o ministério de louvor estava péssimo hoje. Irmão, olha para dentro do teu coração e vê se não é uma árvorezinha germinando com raiz de amargura. Porque onde a gente está, a gente vê problema em muito lugar, o problema às vezes é na gente. Tem aquela frase assim, você quer mudar a sua igreja? Mude a sua vida. Eu vou falar, porque Deus está pedindo. Sabe o que me deixa muito legal e feliz? Não, me deixa feliz, não posso brincar assim. Me deixa muito triste. É que na quinta-feira, quando vem pastor da Holanda e vem banda nova, Map Band, cheia de unção e de coração, o povo pula, o povo sorri, o povo dá até glória a Deus. E quando é a banda da igreja, tem gente na mão no bolso na hora do louvor. Tem gente caçando mosca na hora do louvor. Tem gente com cara feia pensando, por que essa pessoa está lá em cima? Sabe por quê? Porque você não está lá em cima. Precisa vir alguém lá da Holanda vir ministrar louvor aqui para você chorar? Tem alguma coisa errada na sua vida, irmão. De coração. Para a gente que ministra louvor aqui, quando a gente olha e vê pessoas prestando atenção, se o som está bom, se a luz está acesa, e não se preocupe em adorar a Deus, acontece a mesma coisa com Jesus quando ele foi para a terra dele. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Jesus não pôde fazer milagres. Ele não diz que Jesus não quis fazer milagres. A palavra de Deus diz que Jesus não pôde, por causa do quê? Da incredulidade do coração deles. Aí Deus não me abençoa. Não é porque a gente não quer fazer isso. É porque a gente não pode. Entendeu um pouquinho? Vamos para frente, irmão. Eu sei que é duro escutar isso, principalmente para mim também. Mas vamos para frente. A falta de perdão é algo que pode bloquear o fluxo da graça na nossa vida. Hebreus 12, 28 diz assim, por isso recebemos entre nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável e reverência e santo temor. E agora eu quero falar um pouco de reverência. Eu vim de uma igreja onde o meu pastor chamava a atenção de púlpito. Glória a Deus, porque o pastor Roberto não faz isso aqui. Mas misericórdia, quando começa a palavra, o que dá de gente querendo fazer xixi, o que dá de gente querendo ir para o banheiro, o que dá de gente querendo tomar água, é impressionante. Querido, isso é uma falta de respeito. Como você se sentiria se na sua casa chegasse alguém e você, dá licença, eu vou dormir.
Qual é o teu sentimento? Ou melhor, qual é o teu sentimento de você chegar na casa de um amigo seu, para visitar, faz muito tempo que você não vê, você quer dar uma palavra de Deus para ele, e ele fala assim, querido, agora não, estou vendo televisão. Estou distraído. Querido, a gente precisa entender que graça também é reverência em Deus. A gente precisa entender que esse lugar não é para ficar cochichando com o amigo do lado, é para receber a palavra de Deus. E eu estou falando isso de todo o coração, gente, porque um dia eu fui ensinado assim. Eu fui ensinado da pior maneira, que nem eu já falei. Eu estava sentado lá atrás, e minha prima me abraçou. Me abraçou não. Você estava, né, Duda, na escola dominical aquele dia, ou não? A minha prima, queridos, eu estava assim, ela deitou no meu ombro. E eu fiquei, deixei. Não achei mal nenhum. E meu pastor falou assim, queridos, com todo o coração, com todo amor no coração, ele falou assim, querido, está com algum problema? Está passando mal? Por quê, pastor? Por que ela está deitada no seu ombro? Ela está passando mal? Não, pastor. Então levanta e presta atenção na mensagem. Eu falei, nossa, Deus, pastor. Depois cheguei para ele e falei, nossa, pastor, como você foi áspero. Ele falou assim, Guilherme, a primeira pessoa que eu chamei a atenção nessa igreja a respeito de reverência e disciplina, ela não está nessa igreja. E essa primeira pessoa que eu chamei a atenção é o meu filho. E hoje ele está em outra igreja, porque eu chamei a atenção dele. E ele já falou isso para mim. Se eu chamei a atenção do meu filho, eu posso chamar a atenção de quem eu quiser. Porque reverência na casa de Deus é algo muito sério. Amém? Então, irmão, faz o que você tem que fazer antes do culto. Na hora do culto, se for possível, desliga teu celular, desliga a vida lá fora e presta atenção naquilo que Deus tem para te enviar e te receber. Desliga o celular, pelo amor de Deus, que eu vejo de gente no internet, no Facebook, mandando mensagem no WhatsApp na hora do culto. Irmão, misericórdia. Irmão, agora Deus me pegou para profeta. Misericórdia. O que você tem para tratar não pode esperar 10, 15 minutos antes de acabar a pregação? Pode, eu tenho certeza que pode. Mas a graça de Deus é aquela que também a gente precisa abraçar e viver em reverência com Deus. Amém? Eu posso ouvir um amém dessa igreja? Glória a Deus por isso. Querido, a graça de Deus é derramada, amém? É possível a gente fazer com que essa graça cresça na nossa vida? É possível. Lucas 2,52 nós lemos já. Jesus crescia em sabedoria, estatura, conhecimento e graça. Diga a pessoa que está ao seu lado agora. Você pode crescer na graça. Não, melhor. Olhe para outra pessoa, para a gente não fazer acepções de pessoas, e diga para ela assim, você pode ter mais graça de Deus do que você tem hoje. Você pode ter mais graça de Deus do que você tem hoje. Amém? A graça de Deus pode ser aumentada na minha vida, na sua vida. E sabe de quem é essa responsabilidade? Não é de Deus. É nossa. 2 Pedro 3,18 diz assim, cresçam, porém, na graça, no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido, a palavra do Senhor está dizendo, cresçam. Quem entende português, isso é um imperativo? É imperativo? Obrigado. Acho que é imperativo. Cresçam, imperativo. É a gente que tem que ir atrás. Ela já está providenciada, derramada na nossa vida. Agora a gente tem que ir atrás para que ela cresça. 1 Timóteo 2,1 diz assim, fortifica-te na graça que o nosso Senhor Jesus tem. 2 Pedro 1,2 diz, que a graça e a paz sejam multiplicadas na sua vida. Querido, você quer viver uma vida de unção, de milagres, de glória, uma vida de intimidade com Deus? Cresça na graça. A graça é a força que nos capacita a fazer tudo. Amém? A graça não apenas veio salvar, ela também veio me ensinar a viver longe do mundo. E ela também me ensina a conquistar vitórias diante de Deus. Ela é isso na sua vida também? Glória a Deus por isso. E por fim, estou no horário, glória a Deus por isso. Eu quero falar algo muito importante. A graça
ela nos faz aprender a servir as pessoas. Quem aqui é servo de Deus? Quem aqui é discípulo de Jesus? Pastor Luciano Subirá, ele fala algo muito legal. Ele fala assim, que Jesus não nos deixou uma grande sugestão, Ele nos deixou uma grande comissão. Não é sugestivo fazer discípulos. É comissionado de Deus para você. Agora ninguém fala amém, né? Era a tua oportunidade de falar amém. E qual é a grande comissão, querido? Ganhar vidas, ganhar almas. E só não é ganhar não, querido. É ganhar pessoas e cuidar bem delas. Ou você acha que Jesus ganhava os crentes e largava? Você acha isso? Meu Jesus não fazia isso não. Meu Jesus, além de pregar o reino de Deus, as pessoas se converterem, eles falavam assim, ó, olha, você vai para a casa de tal pessoa que ela vai cuidar de você. E não é sugestivo, é comissionado. É uma responsabilidade que eu e você, que essa igreja tem diante de Deus. Amém? E ganhar almas é uma expressão do amor de Jesus. Por exemplo, quando Jesus diz para Pedro, Pedro, tu me amas? O que Pedro responde pela terceira vez? Deus, Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. E o que Jesus diz para Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Querido, você ama Jesus? Responde isso, por favor. Você ama Jesus? Apacente as ovelhas dele. Cuide daqueles que estão chegando. Ganhe pessoas para Jesus e cuide bem delas. Isso é servir a Jesus. Isso é a graça através do serviço. Quer ver só? Abre sua Bíblia lá em Romanos 12:6. Você vai abrindo, eu vou falando, porque tem um texto aqui. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Vamos entender isso, querido. Tem graça de Deus na vida de uns para profetizar. Se você seguir o texto, tem isso ali, né? Deixa eu abrir aqui também, porque esse aqui eu não anotei. Deus foi colocando, esse aqui nem escrevi. Só um pouquinho, que Romanos é bem difícil de achar aqui. Aí. Romanos 12. 6 em seguinte. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer a liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Por que eu li esse texto? Porque a igreja é um corpo, glória a Deus. Essa igreja é um corpo, Deus nos fala que o Espírito Santo distribui sobre esse corpo diversos dons, amém? E nós aprendemos que, por exemplo, a fé é um dom, a graça é dom, é presente. Então a graça que Jesus, que o Espírito Santo nos dá desses dons, é para ser usado. Mas a Bíblia nos coloca uma coisa interessante, presta atenção no que você leu. Aquele que tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Use-o na proporção da sua fé. Não é da fé de Jesus. É na sua fé. E a gente acabou de ler o texto ali em cima. Se você está entendendo, irmão, você está ligando tudo. Aproximemo-nos de Deus com toda confiança, com toda fé. E nós chegaremos ao trono da graça. A gente tem que usar os dons de acordo com a quantidade de graça que tem no nosso coração. Quantidade de fé. Tem profeta calado na igreja. E quando tem profeta calado, a igreja morre. Tem pastor sem exercer a sua função na igreja, como pastor. Estou falando do pastor Roberto não, tá? Estou falando de pessoas que são pastores de coração aqui e não estão exercendo o pastoreio.
Querido, faça isso de acordo com a quantidade de graça que há na sua vida. Presta atenção que aqui há diferentes proporções de graça na vida das pessoas. Use conforme a sua fé. Se você ensina, ensina com alegria, ensina com fé, ensina com vontade, com graça. Essa graça é o que nos faz hoje viver como igreja, queridos. E é essa graça que nos faz tentar ser aperfeiçoados por Jesus Cristo dia após dia nessa igreja. E é isso que nós temos que ter em consciência. Aqui existe uma coisa chamada, tem alguma versão que fala sobre dedicação? Nesses versículos nós lemos. A graça é a força capacitadora, a dedicação, dedique-se a fazer isso com alegria, dedique-se a fazer isso com prazer. Tem umas versões que trazem dedicação sobre a graça, precisamos nos dedicar ao Senhor. Senão, a gente pode estar bloqueando o fluxo da graça na nossa vida. Dedicação, querido. Precisamos servir o Senhor com graça, com dedicação. Por exemplo, quando eu recebi da parte de Deus a palavra dele dizendo que eu ia ministrar a palavra do Senhor, que um dia eu estaria pregando, querido, eu peguei esse livro e eu falei, vou te comer. Não no sentido literal, tá? Mas eu vou estudar esse livro até eu entender todas as coisas. Estou longe disso, irmão. Fixe. Mas eu estou estudando. Quando eu entendi de Deus que Deus queria me usar para ministrar a cura, para usar as minhas mãos para ministrar a milagre de Deus, querido, imediatamente eu falei, Deus, se o Senhor quer, se o Senhor quer que eu ministre o Espírito Santo, eu preciso conhecer o Espírito Santo. E eu fui atrás. Eu preciso conhecer o Espírito Santo na intimidade dele. Tem uma parcela aí nossa diante da graça de Deus. Deus nos deu a graça de ministrar a palavra, Deus deu a graça de ensinar, Deus deu a graça de cuidar de pessoas. Dedique-se em estudar isso. Tem a história de um homem que Deus falou para ele, eu vou te usar e você será reconhecido em grandes nações, você vai pregar para uma multidão. Esse homem foi falar para o pastor dele, e o pastor diz assim, glória a Deus, querido. Vai ser um homem forte, valoroso. Então, querido, quero te dar um conselho. Estude a palavra de Deus muito bem. E ele falou assim, não. Se Deus me chamou, Ele vai dar um jeito de fazer a obra. Passado algum tempo, esse pastor encontrou com esse homem. Estava igualzinho. Ué, mas você não ia para longe das nações? Pois é, pastor, acho que era uma palavra falsa de Deus. Palavra falsa de Deus. Pois é. Querido, se Deus te chamou para servir em alguma área dessa igreja, da vida, da comunidade, estude, vai atrás, procure entender. Se Deus te chamou para ir para as nações, faça inglês. Se Deus te chamou para ir pregar aos índios, vai aprender a língua que eles falam. É isso. Nós precisamos nos dedicar nessa graça que Deus nos chama. Amém por isso? E agora um texto muito bom, 1 Pedro 4:10 fala assim, servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os que transmitem a mensagem de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória, o poder, para todos sempre. Amém. Você sabe o que é ser um despenseiro da graça de Deus? É ser mordomo de Deus. É aquele que cuida da despensa. É aquele que sabe que está faltando alguma coisa. Ser despenseiro da graça de Deus é ser gerente do reino celestial. E o que é um gerente? O que o gerente faz? Ele cuida, ele supervisiona. Ele vai, está errado naquele lado. Querido, nós somos despenseiros da graça de Deus. Quantos aqui, neste ano, já puderam ser despenseiros da graça de Deus sobre a vida de um amigo não crente? Glória a Deus, temos 2 pessoas, 3,
4, 5, 6. Essa igreja tem 200 membros. É de chorar, irmão? Despenseiro da graça, querido, é aquele que cuida do dom que Deus deu para o seu amigo, para a vida do teu colega. É a graça de Deus sendo derramada na vida dele e você ser o cuidador disso na vida dele. Mas isso aqui vai longe se a gente entrar em detalhes. Estou acabando, querido, de verdade. É importante a gente entender que se a graça flui através do nosso serviço, quando nós dizemos para o nosso pastor Roberto, pastor, eu não vou fazer isso, você está se recusando a servir. E se servir é ser despenseiro da graça, você está bloqueando o fluxo da graça na sua vida. Hoje nós estávamos estudando no curso Lidere, que é o curso de líderes de célula. E no curso tem uma estatística que me chamou a atenção. Que 10 a 15% das pessoas de uma igreja convencional ou tradicional são elas que fazem todo o trabalho daquela igreja. Irmão, não sei porquê, mas eu posso concordar com isso. Porque tem gente ministrando louvor, acaba o louvor, tem que cuidar do som. Se não acaba o louvor, tem que filmar. Ou se não acaba o louvor, tem que cuidar das crianças. 10 a 15%, irmão. Eu posso te dizer, é triste, mas a gente pode mudar essa realidade, amém? Através da graça de Deus. Vamos servir ao Senhor. Querido, aí você pode entrar com aquela coisa, né? Ah, mas eu não sei falar. Eu não vou entrar nem fundo, eu só vou dar alguns exemplos. Moisés, por exemplo. Mas Deus, Moisés, eu quero que você retire o povo do Egito. Mas Deus, eu não sei falar, sou difícil com palavras. Deus, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Deus, não. Querido, querida, não é você que vai fazer. É a graça de Deus na sua vida que vai fazer. Será que você não tem a capacidade de ficar 40 minutos cuidando de uma criança? Por favor, para de ser assim. Deixa a graça de Deus fluir no serviço na sua vida. Será que você não tem a capacidade de ficar de pé atrás de uma câmera, fazendo assim com um negocinho? Querido, você faz isso com a panela. Querida, você faz isso com a panela. Irmão, você faz isso com o volante, troca de marcha. É muito mais difícil do que aquilo. E tem gente que se prende em falar que não consegue. Lógico que a gente não consegue. É a graça de Deus. Uma vez me perguntaram, Gui, cara, você tem um sonho muito alto, você sonha umas coisas para o ministério tão grandes e tal. Você não acha que isso... Você acha que você pode chegar a isso mesmo? Eu falei, não. Mas como assim? Não, é por isso que eu sonho. Porque o sonho me coloca diante de Deus, e Deus me capacita, me dá graça. E pela graça dele nós vamos chegar lá. Você está entendendo que não é a gente que faz, é a graça de Deus. Eu preciso ir para frente. A graça de Deus é uma força que nos capacita para cumprirmos o nosso ministério. Todos nós temos um chamado, amém por isso? É o primeiro texto que a gente leu. A nossa consciência dá testemunho do que nós temos conduzido no mundo. Nós estamos vivendo neste mundo através da graça de Deus, querido. Precisamos da graça de Deus em todas as áreas da nossa vida. Diante disso, 3 coisinhas que a gente estudou hoje, que a gente precisa entender. Ouvir a graça e entender a graça. Como me relacionar com essa graça. E por último, eu tenho que fluir através dessa graça. Amém? Você se encaixa nesses 3 pontos? Se sim, querido, glória a Deus. Se não, hoje tem uma porção de graça para ser derramada na sua vida. Amém por isso?
Por fim, o último texto, prometo agora de verdade. 1 Pedro 5, 10, 12. Abra sua Bíblia lá. Último texto que nós vamos ler. 1 Pedro 5, 10 ao 12. A palavra de Deus diz assim: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de ter sofrido durante muito ou um pouco tempo, essa graça ela restaurará, essa graça ela confirmará, e essa graça vai te dar forças e colocará você sobre firmes alicerces. Olha o que o texto diz a seguida. Com a ajuda de Silvano, Pedro escrevendo, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente para encorajar vocês e testemunhar que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Vamos ficar de pé, querido.